Bom dia a todos. Vamos continuar nosso estudo. Ó, se tiver alguém querendo entrar, dá um toque, manda o contato da pessoa. Eu salvo o contato da pessoa e coloco ela na lista de transmissão. Ou pode levar ela diretamente lá pro YouTube. O YouTube é sempre um mês atrasado, um mês anterior. Então hoje é dia 28, o YouTube vai ser dia 28 do mês passado. YouTube, o canal do YouTube eu deixo aqui também. Se a pessoa quiser entrar na lista de transmissão, não tem problema. Aí vocês entram em contato comigo e eu coloco a pessoa. Mas continuando, vamos lá. Vou tirar um versículo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderosos para te salvar. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderosos para te salvar. Sinfonias 3:17. Vamos para Provérbios. Você vê, né, como o poder do ser humano não tem valor nenhum. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderosos para te salvar. E o poder do homem não significa nada, né? Vamos lá, Provérbios 28. Provérbios 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogia os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para
algum outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até sua oração será detestável. Se você não escuta Deus, não adianta orar, não adianta orar. Quem leva o homem de direito pelo caminho mau, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas os que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando o justo triunfa, a prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte. Que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quem lavra a terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. O fiel será radicalmente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riqueza e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-lo, sofrerá muitas maldição. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Amém? Vamos para
Mateus. Mateus 28, tá? Chegamos no último capítulo de Mateus. Já vamos entrar em Marcos. Mateus 28. A ressurreição. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra na entrada e assentou-se sobre ela. Então você vê, né? Tem as pessoas que não temem o que pode vir a acontecer, que são as pessoas mais próximas, família, mãe, né? Pai, talvez. Tem as pessoas que acreditam, mas temem. E tem as pessoas que não acreditam. Nesse caso, as Maria Madalena, né? A Maria Madalena e a Maria, né? Esteve em todos os momentos ali ao lado de Cristo. Em todos os momentos. E no terceiro dia, elas estavam lá também. Os discípulos, com medo, não apareceram. Os discípulos que acreditam, mas mesmo assim tem medo. E a multidão nem apareceu. A multidão não acredita. A multidão não acredita. A multidão queria os milagres. Ninguém da multidão apareceu. Só quem apareceu foi a Maria e a Maria Madalena, que era da família ali. E mesmo com tudo que aconteceu, elas não estavam com medo do que poderia acontecer com elas. Os discípulos não apareceram por medo. A multidão já porque não acreditaram. E a Maria Madalena e a outra Maria já apareceram por não ter medo e por ser família. Por não ter medo e por ser família. Por isso elas apareceram. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos.
se esconderam. O anjo disse às mulheres: não temam, não tenham medo, não temam, não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e diga aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos. Está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. O 7. Vão depressa e diga aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Eu já te preparei. Quando você tá junto com Cristo, ele já te prepara. Ele já te preparou. Ele já te avisou. Quando você anda com Cristo, antes de acontecer, você já está avisado. Você já está preparado para aquilo que ia acontecer. Isso é ter a sensibilidade em Cristo. Isso é ter a sensibilidade em Cristo. Ele já te avisa. Antes de qualquer coisa, ele já te avisa. Antes de qualquer coisa, ele já te avisou. Ele já te preparou. Isto é Cristo. Então, o caminho que você percorrer, você já está sabendo. Com quem foi falar? Você já está sabendo. O que vai acontecer, você já está sabendo. Você já está preparado. Só que aí vai depender de você, de acreditar ou de não acreditar. 8, continuando. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontada e cheia de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontra e disse: salve. Elas se aproximam dele, abraçam-lhe os pés e o adoram. Então Jesus lhe diz: não tenha medo,
vai dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Amém? Vamos continuar, vamos fazer até o final da 28, que falta bem pouca coisa. Então vamos continuar. Relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiu-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhe: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Você viu que os mestres da lei e os mestres religiosos, eles escondem o que é Cristo? Eles escondem o que é Jesus? Você caminhando aqui conosco, você caminhando aqui junto, o que você está vendo? Qual é a percepção que você está tendo de Cristo e a percepção que você tem de Cristo junto com a religião? Qual é a percepção? O que você está conseguindo enxergar que a religião te esconde? Qual é a diferença em você estudando a palavra de Deus, deixando Deus falar, tá? Não administrando nenhuma palavra antes, deixando Deus fluir. Qual é a perspectiva que você está tendo com a religião, com a entrega da religião? O que a religião te entrega e o que Cristo está te entregando? O que a religião está escondendo de você e você está tendo perspectiva agora? Está mudando. Seus olhos estão mais claros, estão mais nítidos. O quê? O que está acontecendo de novo? O que está mudando para vocês? Qual é a diferença de um Cristo escondido e um Cristo livre? Livre. O que vocês estão conseguindo entender? Qual é a liberdade que vocês estão tendo? Porque Cristo não é Cristo só de passagem. É igual eles sempre pregaram, Cristo de passagem. A religião vai te pregar uma passagem. Ela não vai te pregar a Cristo, ela vai te pregar uma passagem, é uma religião. Cristo, ele veio para te libertar. A religião, ela veio para te prender. A única maneira e você tem de ser livre de uma religião é buscar conhecimento. A palavra de Deus deixa bem claro: meu povo padece por falta de conhecimento. A religião, ela deixa bem clara sobre isso. Meu povo padece por falta de conhecimento.
E o conhecer é o quê? É entender a Cristo. Eu vou te conhecer se eu começar a caminhar, andar junto contigo. Dessa maneira eu vou te conhecer. Ao contrário, eu vou ouvir falar. Ao contrário, eu vou ouvir falar. Cristo ressuscitou no terceiro dia. Eles vão lá e falam, ó, encobre isso. A religião. Os mestres religiosos, que é os que pregavam na época. É os que entregavam a lei. Encobre isso. E o que a religião hoje continua encobrindo? Por que você não está conhecendo melhor a Cristo? Porque você não está buscando o conhecimento. O conhecimento de Cristo não é você estudar uma teologia. Isso não é o conhecimento de Cristo. Mais para frente vocês vão entender do que eu estou falando. Não é estudar onde Cristo foi crucificado, o mar vermelho, isso, aquilo, sendo que a pessoa mesmo, o ser humano, não muda. A matéria do que aconteceu não vai mudar o seu espírito. Cristo é uma expansão de consciência. Cristo, você tem uma expansão de claridade. Isso é Cristo. Você começa a ter uma consciência. Você está em consciência, você está como se fosse dormindo. Quando você não conhece a Cristo, você está dormindo e está sendo manipulado. Quando você conhece a Cristo, você vem, acorda e não consegue e não se deixa ser mais manipulado. Porque quando você está inconsciente, você se deixa ser manipulado. Pelo medo, pela ganância, olha a manipulação, pelos desejos, pelas emoções. Talvez essa pessoa que você tá junto não seja nem para você. Mas se você cair numa religião, você vai ser manipulado para estar junto com essa pessoa. Talvez esse dinheiro que você ganha, esse milhares de dinheiro, não seja para você. A liberdade não está nesse dinheiro. A liberdade está em outras coisas. Quando você cai numa religião, eles vão te acorrentar nesse dinheiro. Você está me entendendo? Talvez esse problema emocional que você tem, você não consegue se livrar desse problema emocional porque a pessoa fica te bajulando. Ele não te liberta, ele te bajula. Ele fica passando a mão na sua cabeça. Tem algo errado e eles não estão te mostrando algo errado. Porque eles não querem te mostrar algo errado. Porque eles querem te esconder de Cristo. Eles sempre vão fazer algo para te esconder de Cristo. E eles sempre vão se colocar como se fosse o escolhido. Não existe o escolhido. Vai e fala para os meus irmãos. É isso que Cristo está falando. Vai e fala para os meus irmãos. Os irmãos que ele estava falando eram os discípulos. E os discípulos, para se tornar irmãos, andou ao lado dele.
ouviu a ele, mesmo com seus problemas. Então ele está chamando os discípulos de seus irmãos devido que andou ao lado dele. Por isso ele está chamando os discípulos de seus irmãos. Se você andar ao lado de Cristo, você vai ser irmão de Cristo. Me diga, o Espírito de Deus toda hora está dando conselho para você. Dando os melhores conselhos. Mesmo que você não venha a ouvir, ele está te dando os melhores conselhos. Porque Pedro andou com ele 3 anos. E no momento ele ficou sabendo e Judas traiu ele, ele arrancou a orelha do soldado. E mesmo ele andando com Cristo, ele errou. Mas o conselho de Cristo ele sabia que não era aquilo. Ele sabia que o conselho de Cristo não era aquele. Mas ele errou. Aí Cristo fez o quê? Consertou a orelha do soldado. E se Cristo foi escondido, como vai consertar suas emoções, seus sentimentos, seu lado emocional, seu lado financeiro, o seu equilíbrio? Eu vejo muitas pessoas na igreja prosperando de maneira errada, prosperando prejudicando alguém e falando, e foi Cristo que abençoou a vida dela. Tem muito dentro da igreja e mata por dinheiro e eles dão de santo na frente de vocês. Vocês têm que ter essa perspectiva. E se você só vai ter essa perspectiva andando ao lado de Cristo. Aí você vai ter essa perspectiva de pessoas. Você vai ter esse conhecimento de pessoas. Pode sentar o homem mais poderoso na sua frente, você vai ver que o poder dele é 0. Pode sentar o homem mais rico na sua frente, você vai ver que a riqueza dele é 0. Você vai começar a ter uma perspectiva do ser humano diferente. O seu conselho vai ser diferente. Os seus ouvidos vai ser diferente. Você vai ouvir de maneira diferente. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Por quê? Porque você está andando ao lado de Cristo. Você está ouvindo a Cristo. Por isso vai ser diferente. Você está ganhando experiência com o mestre.
Você tá ganhando experiência como essa. Mas o que acontece com as religiões? Eu vou te dar um exemplo. Você está fazendo jiu-jitsu, mas eles estão te treinando para judô e falando que é jiu-jitsu. É isso que acontece. Você está em busca de algo e eles te entregam diferente esse algo. Porque eles escondem a verdade. E eles vão te esconder a verdade porque a verdade vai te libertar. Vai ter uma expansão de consciência. Aquele que tem o poder, você tem que entender. Ele não quer que ninguém tenha expansão de consciência embaixo dele. Aquele que tem um poder, ele não quer que ninguém tenha uma expansão de consciência embaixo dele. Porque senão as pessoas ficam igual a ele. Por isso que vocês vivem buscando as pessoas acima de vocês. Vocês acham que elas vão te entregar o que elas têm? Elas não vão te entregar. Elas estão ali para te manipular. Porque o que entrega a verdade é Cristo. O que entrega a verdade é Cristo. O que entrega a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai tudo ao contrário do que eles falam. Tudo ao contrário do que eles vivem. Conforme você está dando a palavra, você está tendo conhecimento. Dizendo-lhes, vocês devem declarar. Vamos para o 11. Enquanto as mulheres estavam caminhando, alguns dos guardas dirigiu-se à cidade e encontraram aos chefes dos sacerdotes e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, é uma manipulação, governo e igreja. É uma manipulação. Como você consegue manipular as pessoas? Tem um filme do Jet Li. Eu esqueci qual é esse filme. Que ele treina um pitbull. Não, o pessoal treina ele como se fosse um pitbull. Deixa ele trancado, deixa ele na jaula para ele ir brigando. Não é do Jet Li, é do Jet Li. Então você está sendo treinado pelos governantes e pela religião. Não importa se é Umbanda, não importa se é como eles falam? Evangélica, não importa se é espírita, você está sendo treinado. Tem uns que é treinado por mal, tem outros que é treinado por bem. Mas vocês estão sendo treinados para ser manipulado pelos governantes. Por isso você vê presidente nas igrejas, vê prefeito, vê governador. Tá sendo uma cadeia de manipulação ali. Porque você não é livre. Porque você não é livre.
Vocês vão entender um pouco de política um pouco para frente aqui. A palavra de Deus vai falar bastante a respeito. Falar bastante também a respeito de igreja, o corrupto, o incorrupto se tornou corrupto. Você conheceu a Cristo, você era incorrupto. Após você conhecer, você virou corrupto. Então vocês vão entender bastante mais para frente. A gente vai seguir. E terminando o Segundo Testamento, a gente vai para o Primeiro Testamento e vai ver, faz totalmente sentido. Você vai ver, tem congruência. Então você fica manipulado pelos governantes, e os governantes grudam na religião para manipular, para ter o poder. Senão não tem o poder. Se todo ser humano pensa, age corretamente, é livre, como eles vão ter o poder? Como eles vão ter o poder? Então eles escondem a verdade. Eles escondem a verdade. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, tá no 12, tá? Com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Eles vivem elaborando plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro, o suborno, e fizeram como tinha sido instruído. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A grande comissão, 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, recebeu o chamado, continua seguindo. Os 11 discípulos receberam o chamado de quem? De Cristo. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando: ah, Cristo me falou para ir tal lugar, Cristo me falou para fazer tal coisa. Mas você vê o caráter da pessoa, a pessoa não tem caráter. Eu vejo bastante pessoa falando sobre isso. A pessoa não tem caráter. Se for para passar a perna por causa de dinheiro, ela vai passar a perna por causa de dinheiro. A pessoa não tem caráter. Aí ela fala: ah, Cristo me chamou para tal coisa, usando o nome de Cristo. Cristo está chamando os discípulos de Cristo. Ele entrega o que Cristo está pedindo para entregar. Os discípulos de Cristo não vai prender o povo. O discípulo de Cristo vai entregar. Ah, vou entregar. O discípulo de Cristo entregou. Você gostou? Amém. Você não gostou? Amém também. Ele sai andando, sacode a poeira e sai andando. Eles não estão preocupados com você. O discípulo de Cristo não está preocupado com você. O discípulo de Cristo está preocupado em fazer a obra. O discípulo de Cristo não vai ficar te bajulando. O
Ele vai te entregar o que tem que ser entregue. Você gostou, amém. Você não gostou, amém também. Ele vai pegar e vai sair andando. Isso é um discípulo de Cristo. Ele não vai ficar te bajulando. Ah, vem aqui. Ah, você tem que ser batizado. Ah, você não sei o que. Ah, você tem que dizimar. Ele não vai ficar te bajulando. Ele é sim ou não. Você tá entendendo? Um discípulo de Cristo, ele é sim ou não. Você quer, amém. Você não quer, amém. Esse é o discípulo de Cristo. E o discípulo de Cristo vai te entregar o que Cristo entregou para os discípulos. Um discípulo de Cristo, ele vai te levar no Novo Testamento. E se tudo se fez novo? Eu não estou falando que a gente venha a não conhecer a origem. Você quer conhecer a origem, vai conhecer a origem, vai conhecer o Velho Testamento. Mas ele vai te entregar o Novo. Por que as pessoas não te entregam o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento é sabedoria, conhecimento e discernimento. O Novo Testamento é expansão de consciência. O Velho Testamento é expansão de consciência? Sim, mas você tem que traduzir. O Novo Testamento já está traduzido. O Novo Testamento já está revelado. Não precisa revelar igual no Velho Testamento. O Novo Testamento já está revelado. Você vê aí Jesus falando, é tudo bem simples, bem claro, bem objetivo. Esse é o Novo Testamento, é uma expansão de consciência. É algo claro, algo nítido. Não é o Velho Testamento, vou ter que revelar, vamos ver o que aconteceu nessa batalha, não sei o que, não. É o Novo Testamento, ó, os governantes e os religiosos te manipulam. Pronto, tá. Resumido. Entendeu? Eu não vou ter que pegar, ler a batalha ali e falar pra vocês, ó, eles perderam a batalha porque o lado que não era de Cristo considerou mais a Cristo do que aqueles que eram de Cristo. Não precisa fazer isso. O Novo Testamento ele já deixa claro desde o início. Quem manipula, quem fala, quem quer saber do seu dinheiro. Ele fala desde o início. Ele veio para quebrar o sistema. Ele veio para quebrar o sistema religioso. É isso que eu falo para todo mundo. Por isso ele veio para quebrar o sistema religioso. Ele veio para que os irmãos estejam em comunhão. Os irmãos é o que? Os discípulos. E você arme um discipulado e você esteja em comunhão o seu discipulado e não pare de aprender. E não pare de expandir sua consciência. A sua consciência não vai ser estendida com uma passagem. Seu caráter não vai ser forjado com uma passagem. Seu caráter vai ser forjado com a convivência. A sua mente vai ser expandida com a convivência. Isso que é Cristo. Isso que é o diferencial. A diferença de Cristo está nesses detalhes. As pessoas colocam Cristo como se a pessoa que passou ali, fosse um super-herói. Não. Vamos resumir bem fácil. Ó, a pessoa passou por esse problema, superou esse problema, porque ela acreditou naquilo que Cristo falou. Para ir sem ter medo, não temas, eu estou contigo. Davi derrubou o gigante porque ele acreditou naquilo que Deus falou, ó, não temas, eu estou contigo. Ele não acreditou nos irmãos dele, nos familiares dele. Falou, nossa, é o gigante, nossa, é Golias, nossa, ninguém nunca venceu ele. Ele acreditou no que Deus entregou para ele. Ó, não temas, eu estou contigo. Você vai vencer.
É igual Deus está falando com você, não sei qual é o seu problema. Não sei o que você necessita, mas Deus está falando, não temas, eu estou contigo, você vai vencer. É isso, Ele está falando essa manhã para você. Deixa eu continuar aqui. Fizeram o que tinha sido instruído. Essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A grande comissão. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte de Jesus. O monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: Vou-me foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Foi-lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então vão e façam discípulos por todas as nações da terra. Quantos discípulos existe na terra? Discípulos, eles não vão ficar te entregando algo que não existe na palavra. Quantos discípulos tem na terra? Discípulos, eles vão ouvir e praticar a Cristo. Quantos discípulos tem na terra? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de discípulo, eu estou falando de caráter. Tá? Estou falando de discípulo, estou falando de caráter. Quantas pessoas você conhece e realmente teme a Deus? Que obedece a Deus. Que obedece o que está na palavra. Ou quantas pessoas você conhece e modifica a palavra para esconder a Cristo? Quantas pessoas você conhece e modifica a palavra para esconder a Cristo? Que é o sistema religioso. Eles modificam a palavra para esconder a Cristo, para obter ganhos próprios. Você está me entendendo? Eles fazem isso para obter ganhos próprios. Eles não fazem isso preocupado com você. Eles não estão nem um pouco preocupados com você. Eles estão fazendo isso para aposentar eles e a família deles. Porque entra tanto dinheiro e eles não necessitam desse dinheiro que entra. E as pessoas vivem usando a palavra de Cristo, de Jesus, para ganhar dinheiro. Você pode ver, sempre as pessoas vão estar usando a palavra de Cristo para ganhar dinheiro. Vocês têm que abrir os olhos, vocês têm que refletir o que é o que não é de Cristo. Vocês têm que refletir
Quem está escondendo a Cristo? Quem está escondendo a verdade? E ter a noção que a verdade vai te libertar. A verdade vai expandir sua consciência. A verdade vai quebrar as correntes. A verdade vai quebrar os gaguilhões. Vai quebrar as algemas. Isso é uma expansão de consciência. Portanto, 19, tá? Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ensinando-lhes a obedecer tudo o que eu lhe ordenei. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, tudo o que Cristo está revelando é para você entregar. Se Ele está revelando a falcatrua, se Ele está revelando os ganhos impróprios, se Ele está revelando os erros, se Ele está revelando da maneira as pessoas te conduzem, da maneira a pessoa te trava, da maneira a pessoa te prende, é para ser revelado. É para ser revelado. É para você pegar e revelar. Não é para você ter medo. É para você pegar e revelar. Amém? Que a paz de Deus esteja contigo. Esteja em sua casa. E se não estiver em sua casa, que ela volte a reinar em seu lar. Amém? E se Deus quiser, amanhã eu volto.